Olá pessoal, vamos analisar mais uma outra passagem bíblica. Desta vez a que envolve a serpente de bronze que foi feita em pleno deserto. Os mortos pelas serpentes no deserto. O conto de Moisés nos diz que os hebreus que fossem picados pelas serpentes de fogo enviadas por Javé no deserto somente se salvariam se estes olhassem para uma réplica de uma serpente de bronze que foi feita e pendurada numa estaca ou madeiro. Vejam que história mais mentirosa e sem pé e sem cabeça. Só pessoa inocente e que não para para entender de fato as passagens bíblicas que acreditam numa história dessa. Pessoas que não têm um mínimo de senso crítico. Veja os erros que qualquer pessoa poderia notar facilmente se atentassem para esses contos. Primeiro erro. Já até expliquei aqui que era impossível, em pleno deserto, os hebreus conseguirem fundir metais. Logo, não tem como o bronze, usado para fazer a serpente, a tal serpente de bronze, ter sido fundido em pleno deserto por hebreus que não lidavam com metais. Os hebreus eram escravos. Os hebreus eram trabalhadores do campo. Só trabalhavam campinando pasto, pastoreando ovelhas e fazendo tijolos para os egípcios. Essa era a atividade dos hebreus. É tanto que quando eles adentram no Egito, como na suposta lenda de José, o patriarca Jacó é levado para ser apresentado ao faraó. E lá é dito que ele diz que todos seus antepassados, sempre trabalharam no campo. Eram pessoas que lidavam com ovelhas. Ou seja, não eram pessoas que davam com técnicas. E em virtude dessa condição dos hebreus, de serem pessoas que lidavam com o campo, com o pastoreio, eles vão morar na terra de Gozem, que é uma terra que era uma terra boa para pastos, para a criação de ovelhas, mostrando dessa forma que os hebreus não eram pessoas que trabalhavam com outros ofícios, mas exclusivamente com o campo. De fato, os egípcios e outros povos conheciam e fizeram uso da técnica de fundição. Isso é notório. Mas isso não significa dizer que os hebreus, por terem sido escravos na lenda exílica, dominavam essa técnica, pois que os textos e os personagens dizem que sempre lidaram com o pastoreio desde o tempo de seus antepassados. Entenderam? Ademais, como também já disse, para a fundição era necessária a existência de água para que a fundição desse resultado. Os metais precisavam ser esfriados com água e em seguida batidos ao martelo para tomar a forma que o artífice queria dar àquele metal. Então não é simplesmente você ter conhecimento da técnica e fazer. Né? É preciso materiais para que dê as condições para que a fundição de tais metais ocorresse. Os hebreus estavam no deserto, não tinham como conseguir água, por exemplo. Não tinham. Isso supondo que os hebreus tivessem aprendido a técnica de fundição. Que o texto, as passagens bíblicas mostram que eles não tinham conhecimento nenhum. Sua lida era o campo. Mas vamos imaginar, na pior das hipóteses, que o cristão sempre quer criar um cenário que gere uma possibilidade
de que a lenda seja real. Vamos imaginar que eles tenham ou tinham conhecimento da técnica de fundição. Mas como é que eles iam fundir esses metais? Eles tinham água no deserto suficiente para a fundição desses metais? Porque não só bastava o metal, tinha que ter água. Tinha de ter outros instrumentos, como um instrumento que moldasse esses metais, um martelo, algo do tipo. E água, os miseráveis e pobres hebreus não tinham, nem para beber, quanto mais para desperdiçar em colchão de serpentes de bronze e bezerros de ouro. Os hebreus viviam, desde que saem do Egito até a entrada praticamente da terra de Canaã, eles só vivem reclamando que não tem água para beber, não tem comida, que só tinha maná que não prestava, que eles chamavam de pão imprestável. Ou seja, a lenda toda nos mostra as más condições e os maus tratos que os hebreus passavam naquele deserto. Não tinham condição nenhuma de ter fundido metal algum. Acrescente também a necessidade de haver fornos de fundição, que gerasse calor necessário para que tais metais atingissem seus pontos de fundição ou se tornassem maleáveis. O ouro e o bronze e o cobre, por exemplo, têm pontos de fusão elevadíssimos. Não é você pegar uma tora de pau, botar para esquentar e o ouro e o bronze, por exemplo, vai se derreter. Não é assim que funciona. Além de a técnica, existe a técnica para lidar com esses metais. Existe a questão de calor necessário a ser gerado para fundir esses metais. E há materiais ou instrumentos para lidar durante essa fundição. E num deserto, os hebreus não tinham condição nenhuma de fazer essas coisas. E nem de ter esses instrumentos. Era preciso também carvão. E isso os hebreus não tinham e nem poderiam produzir em pleno deserto. Para fazer carvão também é necessário uma outra técnica. E para que servia o carvão? O carvão é para produzir o calor, né? Que era essa até que os povos antigos utilizavam, né? Jogava carvão para produzir calor. Queimava-se a lenha, né? Produzia o carvão e fazia a fundição. E essa condição os hebreus não tinham no deserto. Então não é simplesmente questionar, não, os hebreus poderiam saber a técnica da fundição. A questão é que no deserto não havia condição para eles fazer a fundição. Entendeu? Então, são dois pontos a serem levados nessa questão. E, além do mais, estamos supondo a ideia de os hebreus terem essa condição, a condição assim, de conhecer a técnica da fundição. E o texto nos mostra que eles não tinham. O crente, ele supõe as coisas, mas não prova no texto. Já quando eu digo que os hebreus nem tinham a condição de fundir metais no deserto e nem conheciam a técnica, eu provo usando o texto da Bíblia. Por exemplo, essa passagem que eu falei, que Jacó, diante de Faraó, declara explicitamente que seu povo eram pessoas que lidavam com o campo. E, por essa razão, eles iriam morar lá na terra de Gozen. Essa é uma prova de que eles não tinham conhecimento da técnica de fundição. Outro texto mostra que, enquanto escravo lá, no Egito, eles lidavam somente na lida com o campo e em fazer tijolos para os egípcios. Esse é o primeiro erro primário e infantil do escritor que inventou essa presepada. Segundo erro que nós podemos notar no conto lendário. O escritor dessa lenda infantil afirma que os hebreus eram em número de 4 milhões ou 3 milhões de pessoas. Esse número nós
Extraímos lá da passagem de Êxodo, capítulo 12, versículos 37 e 38. Os hebreus falam que de lá saiu com um número de 600 mil homens aptos para a guerra, acima de 20 anos, e uma grande multidão de gente, além de jovens, velhos e mulheres. Além de crianças, né? Mulheres e idosos. Ou seja, era uma multidão de gente que compunha o povo hebreu. Isso também é uma mentira, facilmente perceptível, né? Qualquer pessoa que tem noção de história, conhece, que estudou história, sabe que isso é impossível. De ter 4 milhões e 3 milhões de hebreus na condição de escravos lá no Egito. Primeiro já foi provado que nesse período que os escritores situam a lenda do Êxodo, o Egito não havia 4 milhões de escravos no Egito. Nem a população do Egito era formada por esse número, imagine, de escravos. E não, os trabalhadores que trabalhavam lá durante a construção das pirâmides, esse negócio todo, eram trabalhadores livres, não eram trabalhadores escravos. Isso já foi provado. O crente que só quer acreditar não lê, mas só lê, mas nega, um negativista, né? O crente é um negativista. Ele só quer crer. Impossível existirem no Egito tantos escravos assim. Como o Egito alimentaria, por exemplo, uma população de escravos dessa? Não é só ter escravo. O escravo não come capim ou pedra. Tem que se alimentar. Então, como é que o Egito teria condições de alimentar uma população de escravos dessa? 4 milhões de escravos. Fora a sua própria população. Onde encontraria água para dar esse povo todo? Comida e vestuário para tanta gente. Por mais que os hebreus vestissem trapos, mas uma hora tinha que trocar esses trapos. Os trapos não durava eternamente. E veja por aí como esse conto como esse conto é de fato um conto. Quem estaria disposto a gastar com escravos tantos recursos, que por sinal eram muito escassos naquela época? Os egípcios jamais iam desperdiçar tantos recursos em alimentar escravos. Gastar água para só alimentar escravos. Terceiro erro. Nesse conto lendário e mitológico dos hebreus, há deficientes. Existem deficientes, ou havia deficientes entre os hebreus. Os hebreus não eram um povo. Isso imaginando, né? Estamos partindo do contexto bíblico, que é dito no texto. Havia deficientes lá, né? É impossível não haver doenças que gerassem deficiência entre aquela população. Hoje, com a ciência que nós temos, a deficiência, e nascem pessoas cegas, nascem pessoas aleijadas, nascem pessoas com todo tipo de doença. Ainda hoje, em nossos dias, que temos as vacinas, temos hospitais, temos tudo que poderia não gerar essas doenças, e ainda nós temos. Você imagine numa época em que supostamente esses hebreus viveram lá no Egito, que é por volta do ano 1200, 1300 antes de Cristo. As pessoas morriam às pencas naquela época. Nem água potável existia. Você imagina quantas pessoas morriam? Nesse acampamento hebreu deveria haver, se essa história fosse real, centenas ou milhares de cegos, aleijados, velhos, que mal podiam se levantar. Como os cegos, sendo picados por uma das milhares ou milhões de serpentes enviadas por Javé, poderiam se salvar? Se para se salvar, a pessoa tinha que olhar para a serpente de bronze. E aí, como é que um cego ia olhar para a serpente e se salvar?
Coitado cego, foi picado, morria. Como eles poderiam olhar para a serpente de bronze amarrada no poste se eles não enxergavam? Como os velhinhos, coitados, poderiam chegar a tempo onde a serpente estava pendurada sem que o veneno das serpentes não lhe cefasse a vida antes? Você sabe que os mais idosos, né, não têm aquela agilidade que os mais jovens têm. A serpente, provavelmente, pelo menos na melhor das hipóteses, deveria estar no centro do acampamento, né? Que aí a distância seria a mesma para todo mundo. Então, como é que essas pessoas mais idosas chegariam a tempo, né? Além do mais, como os hebreus na lenda eram milhões, vocês já pensaram o alvoroço que seria essas pessoas mais lentas, com mais dificuldades, alcançar essa serpente? E o que dizer dos leprosos? Que os leprosos não podiam nem entrar nem no acampamento. Javé dizia que os leprosos devem ser colocados distante do acampamento, para não poluir o acampamento que ele morava. Não era nem para. Não, a preocupação de Javé não era nem para com os outros hebreus, era porque ele era um Deus santo, a essas pessoas que eram leprosas não podiam estar entre os outros para não contaminar o acampamento por onde ele passava e onde ele habitava. O crente olha a passagem e diz que Javé estava preocupado com uma questão higiênica. Pois, na época daquela ninguém tinha higiene nenhuma. Conhecia nada, não conhecia se existia verme, não sabia que existiam bactérias, não sabia que existia vírus, não conhecia nada. Ia se preocupar com questões higiênicas. É muita inocência e muita ignorância, por sinal também, né? E os aleijados, pobres, coitados, estavam condenados no alvoroço que ia ser milhões de hebreus querendo se salvar, iriam matá-los por pisoteamento. O pobre Deus hebreu era muito burro. Não se deu conta de que entre seu povo havia todo tipo de gente, como essas que citamos: cegos, aleijados, surdos, mudos, leprosos, velhos, os, os mutilados, né? Já que haviam guerreiros que iam para a guerra, então havia gente mutilada também. Como é que essas pessoas poderiam se salvar se fossem picadas por essa serpente? Pelo ato de olhar para a serpente. O cego, como nós falamos, era impossível, porque não ia poder enxergar a serpente. O pobre e todo onisciente Javé esqueceu desses. Pensava que seu povo só tinha pessoas sadias e perfeitas. O cristão, como é seduzido pelas falácias daqueles que se alimentam desse sistema ilusório, produzido por pastores, padres e religiosos em geral, talvez diga que entre os hebreus não havia deficiência. Quando nós já falamos que tinha, né? Que havia leprosos, como é que não havia deficiente? Será? Moisés, por exemplo, o próprio, era deficiente. Lembre-se que o texto fala que Moisés mesmo se declarou como incapaz de falar perante o faraó, porque ele era um homem vagaroso na língua. Ou seja, Moisés, dessa forma, relata que tinha um problema na fala. Ou seja, era um deficiente. Ou era gago, ou tinha algum problema que o impossibilitava de falar bem. Mais uma vez, até isso é mentira no texto. Por que dissemos que isso é mentira? Porque depois nós vemos Moisés em outras passagens fazendo longos discursos perante o povo. Até seu último discurso, antes de morrer, ele fez um longo discurso para o povo. Então isso não é sinal de alguém que tinha problema na fala que tinha alguma deficiência.
o texto é todo costurado por um e por outro. Por isso que há essas divergências, entendeu? E eram várias lendas que pegavam, que diziam uma coisa. É igual aqui no Nordeste. Se você chegar no Nordeste, em cada canto do Nordeste você vai conhecer uma história de Lampião. Quando você juntar todas, não vão se encontrar, porque são contos lendários a respeito de uma pessoa em diferentes locais. Não vai bater. Nenhum lugar diz que Lampião era um herói, um cara que lutava e que roubava dos ricos e dava para os pobres, tipo um Robin Hood. Nenhum outro diz que ele era um bandido cruel, né, que roubava de todos, independente de ser pobre ou rico, roubava de todo mundo. Ou seja, a nossa realidade aqui no Brasil, por exemplo, nos mostra como é que seria se nós fôssemos juntar as lendas de Lampião. Bem assim se deu nessas lendas dos hebreus. Eram contos de cidades, vilarejos. Juntaram tudo, quando junta, não se preocuparam em tirar as distorções, porque na realidade eles não tinham essa pretensão de formar um livro todo perfeito, sem erro, que estivesse todo em harmonia e que ia servir tanto para eles como para os demais povos, como um manual de moral, de bons costumes e um livro produzido por um Deus perfeito. Isso não existe. Isso nunca partiu da concepção daqueles que escreveram os livros do Velho Testamento. Javé mesmo disse naquela ocasião que o cego, o mudo e o surdo era ele que criava. Será que só havia estes entre os povos pagãos? Jeová só produzia essas deficiências em povos pagãos? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo em que nós vemos claramente que acreditar nessas histórias da Bíblia é fechar os olhos para a realidade e imaginar que elas sejam reais, porque elas mesmas, as próprias histórias dizem que elas não são reais. É isso aí. Até a próxima. Dê seu like, se inscreva ou dê seu like se for o caso. Seu dislike se for o caso, desculpa.